Olá, amigos, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Paulo, professor de História Geral, especialista em História do Brasil, atualmente tirando o meu MBA, né? Próximo a tirar o MBA em História da Arte. E hoje eu vou falar mais uma vez sobre História da Arte, uma das áreas, né? Pelo menos mais duas áreas da História da Arte, que é a arte da instalação e a arte da intervenção. Ambas as artes surgiram mais ou menos na mesma época, por volta da década de 60, 1960, e sendo que elas têm uma diferença entre si. Falando primeiramente da instalação, o próprio nome já diz, né? Ela é instalada. Então, ela é uma arte voltada a espaços como museus, espaços culturais propriamente ditos, e é instalado nesse espaço que já existe, o espaço voltado à arte, uma instalação, ou seja, um tipo de arte, seja escultura, seja pintura, uma instalação, é instalado literalmente nas paredes, no teto, e ela pode ter características como cheiro, formas que a pessoa possa tocar, entendeu? Dependendo da situação, né? Não é toda arte que pode ser tocada, mas que o público possa interagir com ela dessa forma, com essa arte que está instalada. Isso em espaços específicos de arte, ok? Já a arte de intervenção, ela é uma arte feita fora dos espaços culturais, propriamente culturais, que no caso, como eu disse, galerias de arte, museus e afins. Ela normalmente é feita numa questão urbanista, ou seja, nas cidades, nas ruas, nos prédios e por aí vai. Então, dando o exemplo de uma arte de intervenção para vocês, um grafite numa parede, onde tem uma parede vou dar literalmente um exemplo que eu vi. Tem uma árvore atrás de uma parede e tem uma parede, literalmente. Aí é pintado uma mulher ou um homem com grafite tinta, e a árvore que vale é o cabelo. Então é literalmente pintado uma cabeça de uma pessoa e a árvore seria o cabelo. Tá fazendo uma intervenção naquele muro, gerando arte. É só um dos exemplos, tá? A intervenção pode ser feita de várias formas. Eu vi um outro exemplo, como um exemplo urbanístico também. Ela normalmente é urbanística, a arte de intervenção, onde tinham buracos na rua e a pessoa não, um grupo de pessoas colocavam curativos ao lado dos buracos. Isso é uma arte de intervenção, significando assim, o curativo mesmo. Pense num curativo tipo Band-Aid, né? É uma das marcas mais conhecidas de curativo para proteger um machucado. Então a ideia é de proteger o machucado, ou seja, a rua tá machucada, então era colocado um Band-Aid gigante do lado, não em cima, mas do lado do buraco. Uma forma das pessoas que estão passando verem aquele Band-Aid gigante e não pisarem no buraco, não caírem no buraco. E muitas vezes conscientizando as prefeituras a fecharem os buracos. Então, assim, isso é muito legal. Eu, particularmente, vou dar isso é uma característica que eu participei há alguns anos atrás. Participei de uma arte de intervenção. Não que a arte de instalação não seja legal, ela é legal, mas eu acho a de intervenção, assim, particularmente, professor Marcos Paulo, muito mais interessante, porque você está indo ao público. Diferente da instalação, que o público vai à arte. Na intervenção, não, você está indo ao público, a arte está indo ao público. Então, eu participei de uma arte de intervenção alguns anos atrás, só para dar um exemplo meu de arte de intervenção, que foi sobre o Dia contra o Abuso Infantil. O Dia contra o Abuso Sexual Infantil. E juntamente com outros amigos, não fui sozinho, éramos aproximadamente 20 pessoas, e nos dividimos em grupos, pequenos grupos, onde alguns se imitaram de clown, né? O clown é o palhaço,
com uma característica triste, uma maquiagem de tristeza e cartazes escritos assim: abuso sexual não é palhaçada. Era uma das frases que estavam sendo usadas. Outros estavam literalmente andando pelas ruas. Ficamos espalhados, só para vocês terem uma ideia, foi no final de noite de sexta-feira, na hora do rush, ou seja, a hora que o pessoal tá saindo do trabalho ou indo pra balada. Essa era a ideia, pegar toda essa galera numa sexta-feira à noite. Então outros estavam espalhados, além desses palhaços, né, os clowns, com esses cartazes e o olhar triste, pintura, maquiagem triste, dizendo que abuso sexual não era palhaçada. Entre outras frases, tinham aqueles que estavam espalhados entregando panfletos, escritos assim: e agora, José? E dando informativos sobre abuso sexual infantil. E juntamente com o panfleto era entregue um pirulito, que é uma das formas que o pedófilo tem de chamar uma criança, através de um presente, no caso o doce. Então era uma ideia de conscientizar. E a terceira parte eram colegas que faziam, se revezavam no megafone, um megafone mesmo, gritando palavras, gritando provavelmente não, né, porque o megafone já faz isso, mas falando no megafone palavras como assim: diga não ao abuso sexual infantil, protejam as crianças e afins. Então essa foi a nossa forma de arte de intervenção numa sexta-feira à noite, especificando o Dia Nacional contra o Abuso Sexual Infantil, onde nós fizemos essa intervenção no centro da cidade, daqui da nossa cidade, da minha cidade, que é Niterói, no Rio de Janeiro, dando esse olhar crítico e ao mesmo tempo artístico, mais uma arte intervencionista, temporária, com esse propósito de explicar sobre o fator que é o abuso sexual infantil, e com três linguagens diferentes, falar sobre como ele acontece, de que forma ele acontece e como proteger e afins. Então, assim, essas são as duas formas que eu acho que eu queria comentar com vocês de forma bem breve, bem resumida, tá? A arte da instalação, que podem ser diversas artes de instalação, propriamente em ambientes artísticos, culturais, sejam eles, como comentei, galerias de arte, encoradorias, né? Ou museus propriamente ditos, a arte da instalação, ou a arte da intervenção, que é a que eu me identifico mais, que é em espaços urbanos, tá bom? Como esse que eu comentei por último, que eu participei, ou outros que podem ser feitos, como disse, grafites, podem ser feitos literalmente. Eu vi um exemplo de faixa de pedestres e pintaram um copinho, aquele potinho como se fosse do McDonald's, e a faixa de pedestre foi pintada de amarelo para dizer que era um potinho de batata frita. Então, assim, a arte da intervenção ela é muito variada, assim como a de instalação também. Mas eu, assim, desculpa puxar a sardinha, eu gosto mais da arte da intervenção. Não que a instalação não seja legal, mas como eu disse, pelo fator da arte e as pessoas, que é o caso da intervenção, diferente da instalação, que as pessoas vão à arte, eu me identifico mais com a intervenção. Então é isso, gente, só para comentar. E como eu disse, ambas as artes surgiram em meados dos anos 60 para 70. No Brasil, especificamente, tem esse foco principalmente devido à época da ditadura militar, da história da ditadura militar no Brasil, né? Quando tivemos o período do período dos presidentes militares, e elas se destacaram, em especial no caso a intervenção se destacou bastante nesse fator, que era uma intervenção externa, né? E, no entanto, no mesmo período, aproximadamente no mesmo período, nos espaços culturais também havia o de instalação, onde as pessoas poderiam ir nesses espaços específicos para verem artes similares, só que variadas dentro dos ambientes culturais. Tá bom, gente? Esse é o nosso podcast de hoje, para dar mais exemplos de arte, né, ligados à área da arte contemporânea, como foi o exemplo que eu dei no podcast anterior, né? Falando sobre dadaísmo e minimalismo, foi o podcast anterior. Hoje trazendo para vocês, então, essas duas formas de arte contemporâneas também,
que é a instalação e a intervenção, tá bom? Me despedindo aqui, o professor Marcos Paulo, como comentei, professor de História Geral, História do Brasil também, especialista em História do Brasil, e agora me especializando também, no caso, em História da Arte, o MBA em História da Arte. Mais uma vez, voltando aqui, agradecer ao público de diversos países que estão acompanhando o podcast História e Arte. Tenho visto aqui, então assim, como eu disse, às vezes eu esqueço de agradecer a todos, então me perdoem se eu esquecer, mas novamente Brasil, muito obrigado às pessoas do Brasil, de várias faixas etárias, mulheres, homens, pessoas de diversas nacionalidades também, não só Brasil, mas Argentina, que eu tenho acompanhado aqui, Argentina, Estados Unidos, Espanha, Itália, França, Suécia, Noruega, Portugal. Então, gente, muito obrigado. Isso só me motiva a continuar produzindo conteúdos ligados ao mundo da história com artes. Então, assim, vou falando de história e artes propriamente ditas. Tá bom? Sejam voltados à história do Brasil, sejam voltados à história da arte num todo, ou à história geral num todo. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Nos vemos no próximo podcast.